Bom, é o seguinte, a aula de hoje é sobre lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Então, para a gente poder trabalhar com a lei dos senos, lei dos cossenos, a gente vai apresentar e demonstrar elas. Eu vou precisar relembrar um assunto que a gente viu no primeiro bimestre, tá? Só antes eu fiquei de passar para vocês, eu fiz na planilha, calculei todos os senos, seno, cossecante, que é inverso do seno, os cossenos, a secante, que é inverso do cosseno, tangente e cotangente, que é inverso da tangente. E aí eu plotei aqui os gráficos, né? Então, o primeiro gráfico aqui, em azul, é a função seno, tá? Ela tem essa cara aqui, né? Em 90 graus ela atinge valor 1 aqui, começa em 0, fica 1, lá em 180 assume 0 de volta, em 270 assume menos 1, depois 0 e ela é periódica, né? Ela passa a se repetir sempre, né? E o inverso aqui, o cosseno, fica dessa forma, né? Que é 1 sobre seno. Então, em 0 e 180, justamente onde o seno vale 0, ela não é definida, ela vai para mais infinito, depois vem do menos infinito e desce. Função seno e o inverso dela, que é a cossecante. Cosseno é muito parecido, só que o cosseno lá, cosseno de 0 graus é 1, né? Daí lá em 90 ele atinge 0, em 180 ele passa a valer menos 1, em 270 ele vale 0 novamente, e aí ela é periódica também, fica se repetindo. E a secante, mesma coisa, só que é 1 sobre, né? Elas se tangenciam justamente quando eles valem 1 e menos 1, né? E daí ela vai também se repetindo, vai para mais infinito, vem do menos infinito. Tem essa cara aqui, a função cosseno e a função secante aqui embaixo. E aí, por fim, a função tangente, né? Que ela começa em 0, quando chega em 90 graus ela vai para mais infinito, daí ela vem de menos infinito, lá no 180 graus vale 0 novamente, em 270 vai para mais infinito, aí depois vem do menos infinito e fica se repetindo. Vocês perceberem aqui, a função seno, cosseno, cossecante e secante, ela tem um período que é de 360 graus, ou 2π, né? Ela se repete a cada 180, a cada 360 graus. Já essa aqui, ela se repete a cada 180 graus. A tangente, a cada 180 graus, ela começa a se repetir. Então, na verdade, ó, até 180 graus, ela só repete aqui, dá continuidade como é que ela é. Beleza? Eu falei que ia fazer isso para vocês aqui, mostrar, né? Eu tive que excluir algumas linhas que davam mais e menos infinito, por isso que dava aqueles erros lá, sabe? E aqui ela ficou certinho. É fácil de fazer. Se vocês quiserem fazer em casa, com uma planilha de Excel, vocês fazem bem facilmente, tá? Bom, lei dos senos e dos cossenos. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou separar essa aula em 3 partes, tá? Uma parte de revisão, eu tenho que rever um conteúdo que a gente vai precisar usar. Aí, na segunda parte, a gente vai ver a lei dos senos e depois a lei dos cossenos, tá bom? Então, o que eu preciso lembrar com vocês aqui? O que a gente vai lembrar é o tal do teorema do ângulo inscrito, tá? O que dizia o ângulo inscrito? Eu tenho uma circunferência qualquer, tá? E tem o centro aqui, tá? E eu vou traçar aqui uma corda. Uma corda é um segmento de reta que une quaisquer 2 pontos da circunferência. Por exemplo, daqui até aqui, tá? Isso aqui é uma corda. Existe uma corda especial que é uma corda que passa pelo centro. Aquela corda que passa pelo centro se chama diâmetro, cujo comprimento é 2 vezes o raio. Isso até aí tranquilo, né? O teorema do ângulo inscrito, ele diz o seguinte:
Eu escolho aqui um ponto qualquer da minha circunferência, que não seja aqui nenhum ponto aqui desse da corda aqui, né? Por exemplo, um ponto aqui, qualquer ponto. Não importa onde eu escolho, vou escolher aqui, por exemplo. Tá? Eu traço um segmento de reta que vai ter um dos pontos da corda. E depois um outro segmento de reta que vai até o outro ponto da mesma corda aqui, tá vendo? Esses dois segmentos que eu desenhei por último aqui, ó, ele acaba por definir um ângulo aqui, ó, tá? Vou chamar, não vou chamar de nada por enquanto, tá? Se eu pegar uma outra reta, outras duas retas, né? Só que em vez daqui de trás, eu traçar dois segmentos de reta que vai do centro até os mesmos pontos, tá vendo? Esse aqui é o ângulo inscrito, esse primeiro vermelho que eu fiz. Esse novo que eu vou fazer aqui, que é partindo do centro da circunferência, a gente chama de ângulo central, tá? Então, ele vai definir um outro ângulo aqui. Alguém lembra a relação entre esse ângulo interno e esse ângulo inscrito aqui, o ângulo central e o ângulo inscrito? Agora não. Eu vou, então, suponha que... Também não. Não. Se isso aqui variar, suponha que isso aqui variar, esse ângulo interno aqui é exatamente o dobro de A, é 2 vezes A. Qualquer corda que eu escolha, se eu tenho uma corda aqui, qualquer corda escolha, e qualquer ponto da circunferência, eu traço uma reta até um ponto, onde a corda intercepta a circunferência até o outro, defino um ângulo que a gente chama de ângulo inscrito. Digamos A, é esse ângulo menorzinho aqui. Utilizando a mesma corda, a partir do centro, eu traço as retas, os segmentos de retas até os pontos onde a corda intercepta a circunferência, e aparece um ângulo maior aqui. Esse ângulo é o dobro de A. Tá? Bem rapidinho aqui, para quem não lembra, para demonstrar isso aqui, a gente pegava, traçava uma reta aqui, que saía aqui desse vértice aqui, do ângulo A, passando pelo centro, e vinha para cá, tá? A gente fazia isso aqui a princípio, fazia isso aqui no começo. Aqui eu tenho um ângulo, digamos, alfa 1, tá? Isso aqui é o raio da circunferência e daqui até aqui é o raio da circunferência, ou seja, esse triângulo aqui embaixo, ele é isósceles. Se ele é isósceles, esse ângulo aqui também é alfa. Alfa linha. Aqui tem alfa linha, mesmo ângulo. E isso aqui, ó, é um ângulo externo, tá? É o ângulo externo desse triângulo aqui. Então, esse ângulo aqui é 2 vezes alfa linha, porque ele é um ângulo externo. O ângulo externo, para todo triângulo externo, o ângulo externo aqui, qualquer ângulo externo, ele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Vocês lembram lá da primeira prova. A mesma coisa aqui para cima, ó. Eu tenho aqui alfa 2 linhas. Alfa 2 linhas. Como a distância daqui até aqui é o raio e daqui até aqui também é o raio, esse triângulo de cima, ele é um triângulo isósceles. Se ele é isósceles, esse ângulo alfa 2 aqui, alfa 2 linhas, ele tem a mesma medida que esse ângulo alfa 2 linhas. E esse ângulo aqui de dentro, esse ângulo externo a esse triângulo, que é esse aqui, ó, é um ângulo externo desse triângulo de cima, ele é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes, ou seja, isso aqui é 2 vezes alfa 2 linhas. Então, eu tenho aqui alfa linha, alfa 2 linhas. Aqui 2 vezes alfa linha, 2 vezes alfa 2 linhas. Eu vou escrever como se fosse A e A 2 linhas. Então, o que eu tenho? Aqui, A linha,
mais A duas linhas é igual a A. E ao mesmo tempo, vou colocar aqui, tá em vermelho aqui. Tá? E ao mesmo tempo, eu tenho aqui, olhando aqui para dentro, ó, 2 vezes A linha, mais 2 vezes A duas linhas, né? Esse A duas linhas, né? 2A da linha, é igual a esse ângulo aqui de dentro. Digamos que eu estou usando o A aqui primeiro. Digamos que eu não saiba ainda esse 2A. Eu vou descobrir que esse ângulo inteiro aqui é 2A. Vou colocar aqui X. Tá? Aqui eu tenho um sisteminha. A linha, a duas linhas, A e X. Tá? Então eu vou colocar aqui entre parênteses, na equação de baixo, aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. A equação de baixo, eu posso colocar o 2 em evidência. Implica que 2, abre parênteses, a linha mais a duas linhas é igual a x, certo? Isso implica que duas vezes. O que é a linha mais a duas linhas? A linha mais a duas linhas é a. Então, 2 vezes a é igual a x. Tá certo? Significa que aquele ângulo de dentro lá, o x, que eu queria saber, ele é 2 vezes a. Assim eu provo que esse ângulo interno é 2 vezes o ângulo central aqui, é 2 vezes o ângulo inscrito aqui do lado. Lembraram disso? Qual que é a consequência disso? Eu vou fazer um outro desenho aqui. Tá? Vou fazer a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa, só que para um caso específico. Eu vou pegar uma corda, só que uma corda especial, que é uma corda que passa pelo centro da circunferência. A gente chama essa corda de diâmetro. Tá aqui. Que é 2 vezes o raio, diâmetro, tá? Eu vou escolher agora qualquer ponto da minha circunferência. Tá? Um aqui, por exemplo. Peguei um ponto aqui. Ligo até um lado, até onde a nossa corda intercepta a circunferência, e ligo aqui. Tá? Vamos lá. Qual que é o comprimento, qual que é a medida desse ângulo aqui? Esse ângulo aqui é 180. 180 graus. 180 graus. Tá? Só vou tentar mudar de cor aqui, isso aqui. Beleza. Se isso aqui é 180 graus, é meu ângulo central, qual que é o valor do meu ângulo interno? Do meu ângulo inscrito? 90 graus, é a metade. Ele vale 90 graus. Então, esse aqui vale 90 graus. Ou seja, toda vez que eu utilizar esse procedimento de pegar uma corda, né? E essa corda for um diâmetro, toda vez que eu pegar uma corda, que a corda é o diâmetro, a hora que eu pego qualquer ponto da circunferência e ligo aqui onde a corda intercepta a circunferência, ele vai me definir um triângulo do tipo retângulo. Tá? E mais do que isso, eu peguei um ponto aleatório aqui. Eu poderia pegar um outro ponto aqui. Por exemplo, um aqui. Ó. Se eu pego um outro ponto aqui, faço um segmento até onde a corda intercepta a circunferência. A mesma coisa para o outro ponto onde a corda intercepta a circunferência. Quanto que vale esse ângulo? Também vale 180 graus. Tá? Beleza? Lembraram disso? Beleza. Isso que eu queria
relembrar com vocês, tá? Eu vou começar agora, então, com a lei dos senos. O Tiago não veio hoje, o Tiago apresentou uma aula semestre passado sobre a lei dos senos. Talvez ele lembre como é que funcionava a lei dos senos. Tá? Então, deixa eu escrever aqui. Lei dos senos. E o que diz a lei dos senos? Eu vou perguntar para vocês. Alguém lembra o que diz a lei dos senos? A gente aprende no segundo grau, mas a gente não demonstra. E aqui a gente vai relembrar e demonstrar. Alguém lembra? Não lembro. Eu não, prof. Não? Valquíria, lembra? O que diz a lei dos senos? Bom, a lei dos senos diz o seguinte. Prof, desculpa, tava demorando para achar o microfone aqui. Ah, tá. Ai, não lembro não, prof. Nesse momento não tô lembrando. A lei dos senos diz o seguinte. Para qualquer triângulo, não importa se ele é retângulo, para qualquer triângulo que eu tenha, né? Tenho aqui um triângulo qualquer, tá? Eu tenho aqui um ângulo aqui, tenho um ângulo aqui, tenho um ângulo aqui. Eu vou colocar aqui meu ponto A, ponto B, ponto C. Normalmente, a gente, né, esses A, B, C maiúsculos são os vértices do triângulo. Eu vou usar letras minúsculas para falar do lado do triângulo, tá? Talvez seja mais fácil da gente visualizar. O lado oposto ao ângulo cujo vértice é o A maiúsculo, eu vou colocar como A minúsculo. Então, o lado oposto ao meu ângulo B maiúsculo aqui, vou colocar B aqui. E o oposto do C, do ângulo C, é um C minúsculo aqui. Triângulo qualquer, triângulo genérico, ABC com lados ABC. Tá? A lei dos senos diz o seguinte. Deixa eu ver como é que eu vou escrever isso. Ele diz que... É aquele negócio de cosseno A, cosseno B, seno A, seno B, é isso? Não. Não sei se é essa a ordem, mas... Não, aquilo lá é seno da soma de arcos. Seno de A mais B, por exemplo. Seno de A mais B. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Mas é outra coisa, é outro assunto. Ah, beleza. A lei dos senos, ela vai... Tanto a lei dos senos quanto a lei dos cossenos, ela dá uma relação, uma igualdade aqui, que é a seguinte. A lei dos senos, ela diz o seguinte. A gente vai demonstrar na sequência, tá? Ela diz o seguinte. O meu lado A, eu vou colocar... Deixa eu ver como que eu coloco. A divididos pelo seno de A, eu vou colocar o seno depois, tá? É igual, dá um espaço aqui, é igual ao B, ao lado B, divididos, esse lado B, divididos pelo seno do ângulo B. Deixa eu dar um igual aqui. Tirar isso aqui. E é igual ao meu lado C, esse lado C, dividido pelo seno do ângulo C. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Só que esse seno, né, A é o lado, B, esse A minúsculo, né, A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo são lados, tá? Os maiúsculos são ângulos. Então, tem aqui, ó, seno de A. Eu acho que vai ficar apertado. Vamos ver aqui. Qualquer coisa eu faço um ajuste, tá? A sobre seno de A. B sobre
seno de B e o C sobre seno de C. Ou seja, o lado oposto do ângulo A divididos pelo seno do ângulo A, o lado oposto do ângulo B, esse lado aqui dividido pelo seno do ângulo B, e o lado oposto do ângulo C, esse Czinho, divididos pelo seno de C. Essa é a igualdade. Vou dar uma melhorada aqui na minha... Não ficou muito legal. Eu vou ter que melhorar isso aqui. Já melhora aqui. Tá. Deixa eu traçar aqui uma reta melhor aqui. A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, C sobre seno de C. Esse aqui é a lei dos senos, tá? Alguém lembrou dessa relação aqui? Isso aqui pelo seno disso, esse pelo seno desse, e esse lado divididos pelo seno desse. Eu lembro de ter visto isso no ensino médio. Uhum. Não sei Eu nunca vi, eu acho. como. Ok. A gente vai agora para a demonstração disso. Tá, eu vou fazer aqui do lado, aqui, então. Demonstração. Então, o que eu vou fazer para demonstrar isso? Eu vou... Você lembra que qualquer triângulo, eu consigo inscrever ele numa circunferência. A gente falou que para todo triângulo, se a gente fizer traçar duas medianas, por exemplo, né? A gente vai definir um ponto, traça uma circunferência, essa circunferência ela vai circunscrever o meu triângulo. Ou seja, para todo triângulo, eu vou desenhar o mesmo triângulo, um triângulo qualquer, só que eu vou colocar uma circunferência lá fora. Só para facilitar meu desenho, eu vou primeiro desenhar a circunferência e depois o triângulo dentro. Tá? Só por uma questão de desenho. Tá? Vou tentar fazer bem grande aqui para todo mundo conseguir visualizar. Então, eu vou colocar um triângulo lá dentro. Um triângulo qualquer aqui. Ó. Triângulo aqui. Não precisa ser isósceles, não precisa ser equilátero, pode ser um triângulo qualquer. Tá? E vou dar nome para os meus lados aqui. Ó. Vou colocar aqui ponto A. Deixa eu ver como é que fiz aqui. Ponto B. E aqui meu ponto C. C maiúsculo, tá? Oposto ao vértice A, vou colocar aqui o lado A. Vou colocar aqui mais no... Vou colocar aqui mesmo. O oposto do vértice C aqui, eu vou colocar o lado C. E o oposto do B, vou colocar um Bzinho. Essa demonstração ela é um pouquinho longa, são 3 etapas, tá? Até porque são 3 relações aqui, tá? Então, mas vamos com calma que a gente chega lá. Tá aqui. Então, para um triângulo qualquer, ABC, sempre é possível, a gente demonstrou na sala que sempre é possível construir essa circunferência aqui. Uma circunferência que intercepta os pontos A, B e C. Eu vou desenhar aqui, vou colocar aqui o centro da minha circunferência, tá? Ponto qualquer aqui. E por essa circunferência, eu vou traçar uma corda. Não uma corda qualquer, eu vou traçar uma corda aqui que parte do ponto A, passa pelo centro e vem para cá. Eu devia ter colocado aquele A mais para o lado. Deixa eu deslocar aquele Azinho para lá. Vou colocar aqui. Saibam que esse A minúsculo refere-se a esse lado aqui, tá?
Então, eu vou traçar uma corda que passa pelo centro. A corda que passa pelo centro chama-se diâmetro. Deixa eu fechar isso aqui. Chama-se diâmetro. Tracei uma corda. Tá? Até aí, tranquilo? Peguei um ponto qualquer, peguei um vértice, passei pelo centro, uma corda. Essa corda, ela é o diâmetro. Tá vendo o meu ponto B aqui, desse lado, por exemplo? Esse B, esse ponto B, ele liga até A por meio desse lado do meu triângulo original, que é o lado C. Eu vou pegar desse mesmo ponto B aqui, vou traçar um outro segmento de reta que vem até onde essa minha corda, que é o meu diâmetro, intercepta a minha circunferência. Até aqui. Beleza? Tem? Ou seja, o que eu tenho aqui? Tenho aqui dois segmentos. Eu tenho aqui um segmento que vai daqui até o A, do B até esse ponto que gerou aqui, e uma corda aqui no meio. Essa corda aqui, lá no centro, ele define um ângulo que é de 180 graus. E, referente a esse mesmo diâmetro aqui, existe um ângulo inscrito que é definido pelos segmentos de reta que interceptam esse mesmo diâmetro, essa mesma corda, esse mesmo diâmetro. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Até aí, todo mundo entendeu? Alguém discorda disso? Tinha o triângulo, tracei uma corda, um diâmetro que sai do ponto A, passa pelo centro, intercepta um ponto qualquer, peguei um dos vértices do triângulo, peguei um outro segmento aqui, que vai definir um triângulo retângulo aqui em cima. Até aí, por acaso, alguém não entendeu? Tranquilo? Tranquilo? Tudo aqui. Beleza. Olha só. Então, aqui tem um triângulo retângulo. Segunda observação. Tá? Eu vou fazer em vermelho aqui. Tem aqui esse lado C, tá? Esse lado C, que é um dos catetos aqui do meu triângulo retângulo. Tá? Aqui embaixo, ó, eu tenho um ângulo aqui, que eu vou chamar esse ângulo... Não vou chamar por enquanto de nada. Mas olha só, esse ângulo aqui, ele é definido por um segmento que vai desse ponto aqui da circunferência até o A. E desse mesmo ponto até o B. Aqui no ponto C, existe um ângulo aqui dentro que também é definido por um segmento que vai até o mesmo A e desse ponto até o mesmo B. Ou seja, tanto esse ângulo em vermelho aqui que eu desenhei e esse ângulo em vermelho que eu desenhei, os segmentos que definem esses ângulos, eles ligam os mesmos pontos, A e B. É como se eu tivesse aqui, ó, dois pontos da circunferência que ligam até os mesmos dois pontos de uma corda. Ou seja, esses dois ângulos aqui, eles têm a mesma medida, tá? Eles têm exatamente a mesma medida. Para provar isso, ó, eu vou fazer uma rápida prova aqui, só indicar para vocês, mas eu vou apagar isso aqui, tá? Para provar isso aqui, que esse ângulo é igual a esse, é bem fácil, ó. Eu pego aqui do centro da minha circunferência, traço uma reta, vou fazer em outra cor aqui para não confundir. Eu vou fazer em verde aqui, ó. Traço uma reta aqui, ó, tá? E vou traçar aqui essa reta aqui também. Tá? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, por exemplo, que é o interno do vértice C, ele tem metade desse tamanho aqui, ó. Tá? Tem esse ângulo verde aqui,
que é um ângulo central definido por esse segmento C. Esse ângulo em vermelho é metade desse ângulo verde. Esse ângulo em vermelho aqui embaixo, ele também, ó, liga os mesmos pontos do ângulo verde, ou seja, esse ângulo é inscrito desse mesmo central, ou seja, esse ângulo vermelho aqui é metade desse ângulo aqui. Se os dois ângulos são metade desse mesmo ângulo, então esses ângulos são iguais. Eles valem esse ângulo verde divididos por 2. Tá? É assim que eu provo que esses dois ângulos aqui têm a mesma medida. Mas o importante é que eles têm a mesma medida. Bom, então aqui, ó, tem esse ângulo aqui. E esse aqui que tem a mesma medida. Eu vou dar um nome para esse ângulo aqui de dentro. O ângulo interno, nesse triângulo, relacionado ao vértice C. Vai ser C chapéu. Vou chamar ele de C chapéu, tá? É o meu ângulo C chapéu. Eu tenho esse ângulo C chapéu, que é igual a esse. Então, esse ângulo aqui, quanto que vale? C chapéu. É o meu ângulo C também. Legal. Aqui, essa visualização aqui, essa observação aqui, é o que permite a gente tirar uma primeira relação da nossa lei dos senos. Ora, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Um dos ângulos internos do meu triângulo retângulo é o C chapéu. Ou seja, quanto que é o seno de C chapéu? Seno de C. Vou colocar aqui só C maiúsculo, tá? C maiúsculo, que é o ângulo definido por esse aqui. Esse C que veio daqui, que tem a mesma medida. É igual a quanto? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto de C chapéu é o C minúsculo. Então, é o C minúsculo. Vou colocar um ponto aqui. Aí, beleza. Assim. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual que é a hipotenusa do meu triângulo retângulo? É justamente o diâmetro da circunferência, que eu vou dizer que vale 2 vezes o raio. Duas vezes o raio. Beleza. Até aqui. Ficou alguma dúvida? De boa. De boa, né? Resumindo, tinha um triângulo, desenhei uma circunferência por fora, tracei uma corda especial, que é uma corda chamada diâmetro, que passa pelo centro. Tá? Observei que de um lado eu tenho um triângulo retângulo e do outro lado aqui eu tenho um ângulo que, por ser inscrito relativo ao mesmo segmento, tem a mesma medida que esse. Então esse aqui, esse ângulo aqui, tem a mesma medida que essa, o meu ângulo C. E coloquei a fórmula de seno. Seno de C é o cateto oposto C sobre a hipotenusa 2R. Beleza? Eu vou... Tá acabando o tempo aqui, tá? Eu vou fechar, vou abrir e vocês já podem entrar ali, tá? A hora que eu colar ali no WhatsApp o link, vocês já podem entrar novamente. Beleza? Beleza.